Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula, tá? Com o objetivo em instruir vocês para a SAP 2. Parte dessa SAP será realizada no momento presencial, que acontecerá no próximo sábado, dia 20, e parte da SAP será realizada no ambiente AVA. Eu vou explicar para vocês melhor durante a nossa aula. Vou estar falando um pouquinho sobre o nosso material. Eu sugeri a leitura a partir da página 94, tá? Que é o capítulo 4, nosso conteúdo, para a gente poder ter mais progresso na nossa aula. Vocês chegaram a dar uma lida no material ou não conseguiram? Eu não consegui. Na verdade, eu me detive bastante essa semana para entregar o restante da SAP 1. As atividades, né? Isso. Então, eu percebi que alguns ficaram com dúvidas em relação à atividade. Na verdade, a atividade da SAP 1, somente o questionário, a primeira etapa, que era para ser feito no ambiente AVA. A etapa 2, 3 e 4 é para ser entregue para o professor Paulo, no momento presencial, ok? E eu creio que alguns não conseguiram concluir, mas o professor vai estar recebendo essas atividades na próxima aula, certo? Ficou alguma dúvida em relação à realização dessa atividade que vocês queiram trazer aqui para a aula? Eu não, professor. Ok. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Vou fechar minha câmera para ficar mais fácil, ficar mais leve. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Ô, Poliane, eu quero tirar uma dúvida com você. A questão Sim. da lista de presença, ela só é possível marcar enquanto estivermos em aula? Sim, somente para aqueles alunos que compareceram na aula, enquanto estiver sendo executada a aula. Porque Inclusive, bom você lembrar, tá, Thaís? Por favor, entrem lá e marquem, registrem a presença de vocês. Para mim, isso é muito importante. Tá bom? Isso porque na semana passada eu assisti a aula, só que como eu era de outro polo, né, eu estou fazendo parte de Lauro de Freitas agora, eu não sabia que funcionava assim. Aí, quando terminou a aula, eu fui lá marcar minha presença e não consegui mais. Eu não sabia que tinha que ser durante o período que a aula estivesse acontecendo. Tinha passado alguns minutos já, Thaís? Sim, foi quando tinha acabado a aula, aí eu fui lá e não consegui. Ah, Aí eu entendi, fiquei com essa dúvida, mas agora eu já estou ciente. entendi. Vocês, por favor, podem ir até lá e registrar a presença, por favor. Sim. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Sim. Bom, pessoal, ainda tratando de planejamento, planejar é a evidência fundamental para que realizar qualquer atividade na vida. Então, assim, qualquer coisa que nós formos fazer, temos que ter planejamento. No momento que a gente acorda, a gente não já registra, começa a mentalizar o nosso dia, não é isso que fazemos? A gente pensa, não, vou escovar os dentes agora, vou tomar um banho. Aí, quando a gente chega no trabalho, a gente já mentaliza, a gente já tem um planejamento do nosso dia, a gente já sabe o que que a gente vai fazer. Assim é para todas as ações que vamos realizar. Quando se planeja algo antes de realizar, a chance de dar um resultado satisfatório é maior. Então, isso não é diferente para nossa atividade, né? Que são, a gente ainda está tratando das etapas, né, de desenvolvimento do programa de treinamento. Então, para que um treinamento seja realizado com sucesso, com eficácia, sempre é necessário ter um planejamento. A partir do planejamento, por exemplo, você consegue dar previsibilidade às etapas do desenvolvimento das ações educativas em saúde e segurança. Ou seja, você planeja, você consegue ter uma previsão do resultado que você quer alcançar, ter uma previsão da quantidade de trabalhadores que serão atingidos. Por exemplo,
A partir do treinamento, o profissional consegue ter um panorama de tudo aquilo que será necessário ao desdobramento das ações educativas. Ok? Então, se tratando de ações educativas, treinamentos, programas, seja lá o que for em relação à saúde e segurança do trabalho, é imprescindível, antes de qualquer ação, ter um planejamento para que consigam chegar no resultado mais eficaz. Bom, se tratando de ações educativas, eu trouxe aqui para vocês que está no material uma pirâmide, que é a pirâmide de aprendizagem de Dali. Então, essa pirâmide, ela indica os índices de retenção de conhecimento, que explica a quantidade de conhecimento retido durante uma ação educativa, seja ela um treinamento, é, uma palestra, uma campanha. Então, para saber dessa informação, para evitar custos de uma repetição constante no processo de capacitação. Se você analisar o quadro da pirâmide de aprendizado, irá verificar que numa palestra é retido apenas 5% da atenção, né, das pessoas, de retenção de conhecimento. Ou seja, foi constatado aqui nessa pirâmide que quando é praticado o conhecimento ou quando a pessoa se ensina o processo para outra pessoa, a retenção de conhecimento é de 85%. Olha só, veja bem. Vamos supor que vocês fizeram um treinamento específico e vocês vão replicar esse treinamento. Então, vamos supor que no treinamento vocês tiveram uma retenção ali de aproximadamente 50%, certo? No que vocês vão replicar esse treinamento, esse conhecimento, o nível de retenção pode chegar até 85%, ok? Por que isso é interessante saber? É interessante saber para que vocês consigam chegar ao objetivo. E não precisa, por exemplo, ser repetitiva. Se você já fez uma palestra, o nível de retenção foi de 5%, então, se você já fez aquela palestra, não seria interessante, de repente, fazer uma ação prática para chegar a um nível maior de retenção desse conhecimento? Entendeu? É só como conhecimento mesmo, tá? Para vocês. Avaliação do treinamento. O processo de avaliação de todo treinamento é obrigatório e necessário. Inclusive, é o momento da SAP 1, né? A etapa 4 da SAP 1 trata da avaliação do treinamento. Porque todo treinamento deve ser avaliado para saber qual que foi o nível de satisfação de aprendizagem comportamental dos treinandos, certo? Ou seja, para avaliação da reação, de aprendizagem, de comportamento e para saber se teve um resultado satisfatório. A avaliação é de controle sistemático. Então, assim, todo final de um processo, seja um treinamento, né, seja uma palestra, é necessário, de uma ação educativa, por exemplo, é necessário que tenha um processo de avaliação para saber quais foram os resultados, certo? Ou seja, isso vai ser muito importante para saber se é necessário aplicar um novo treinamento, uma nova campanha, e para traçar estratégias, se não chegou a um índice satisfatório, o que deve ser feito, quais os caminhos deverão ser feitos para poder alcançar esse objetivo. Olha só, critérios de avaliação do treinamento. Os critérios de avaliação estão relacionados ao quanto o treinamento acredita, ao quanto o treinando acredita no treinamento. Ou seja, será que esse treinando está satisfeito com esse treinamento? Será que ele está sendo retido? O conhecimento desse treinando está sendo retido? Será que a atenção dele está voltada para o treinamento?
Os critérios de aprendizagem servem para avaliar os conhecimentos e as habilidades adquiridas no treinamento. Então, esse critério de avaliação podem ser dividido em dois momentos, tá, pessoal? Primeiro, um momento para avaliar o conhecimento do treinando através de avaliações do próprio treinamento, ou seja, atividades avaliativas, por exemplo. E, ao final do treinamento, uma avaliação para saber do próprio treinamento, do instrutor ou da empresa que está ministrando aquela capacitação, ou aquele treinamento, ou aquela ação educativa. O critério de comportamento verifica se o treinando está fazendo aquilo que foi ensinado ou não. E os resultados verificam se o treinamento teve o resultado esperado, reduzindo os custos, aumentando a produtividade ou melhorando a qualidade. Ou seja, faz parte do ciclo PDCA, por exemplo. Porque, pensando sempre na melhoria contínua, através desse processo de avaliação, a empresa poderá traçar estratégias para saber se é necessário fazer um novo treinamento, para saber se houve falhas. Vamos supor que a empresa disponibilizou um ambiente onde não foi um ambiente adequado para a realização daquele tipo de ação educativa. Então, através dessa avaliação, onde os treinandos vão colocar ali o, o seu nível de satisfação em relação àquele treinamento, a empresa vai poder obter resultados para tomada de decisões futuras, novas estratégias. Aqui, pessoal, é um modelo de ficha de avaliação que está disponível na atividade de vocês, na SAP 1, etapa 4. A SAP 1, etapa 4, eu vou falar melhor logo daqui a pouco, mas essa etapa vai ser realizada presencial também. Então, vem a avaliação do treinamento, o nome do supervisor, do treinando, a tarefa que foi executada, a data que foi executada a ação, característica da avaliação, quantidade de trabalho, ou seja, volume de produção apresentado, se foi fraco, suficiente, normal, bom ou excelente. Então, são os níveis de satisfação, os graus de desempenho a qual treinando vão ter que marcar ali uma opção, ou no caso vocês, né? É só um modelo aqui. Qualidade do trabalho, cuidado com a apresentação das tarefas, né? Se foi fraco, insuficiente, normal, bom ou excelente. Estresse, entusiasmo demonstrado frente ao trabalho. Sociabilidade, ou seja, facilidade do relacionamento com pessoas. O instrutor, ele teve facilidade de se relacionar com os treinandos durante por exemplo, a palestra ou treinamento, capacidade de aprendizagem, facilidade com que consegue receber pontos importantes que lhe foram ensinados, ou seja, a capacidade de repassar aquele conhecimento que o instrutor tem. Qual que é o nível de facilidade que esse instrutor tem de repassar aquilo que ele está tentando, de passar aquela mensagem que ele está tentando transmitir, né? Se é fraco, insuficiente, normal, bom ou excelente. E a segurança, respeito às normas de segurança, instruções, recomendações, uso de equipamentos de proteção. Isso está mais relacionado à proeficiência do profissional que está aplicando aquele treinamento. Ou seja, se o profissional ele é capacitado para aquele tema que está sendo abordado, se ele está instruindo realmente os seus, os seus os seus trabalhadores, né, o seu público-alvo, respeitando as normas de segurança, instruções e recomendações e uso de equipamentos de proteção. E isso, quem está participando vai observar. Se o instrutor está tratando, por exemplo, de utilização de EPI, vamos supor que ele vai ministrar esse treinamento em um ambiente fabril, em uma área de produção, por exemplo. Será que esse instrutor ele está devidamente ele está utilizando a vestimenta adequada, os equipamentos de proteção, certo? E aqui eu coloquei um modelo de avaliação de eficácia da capacitação. Ou seja, vamos supor que fez ali uma capacitação dos trabalhadores
sobre o uso adequado de equipamentos de proteção individual. Vamos supor que fez uma palestra. Aí, para medir o nível de desempenho, de satisfação dos treinandos, pode aplicar, eu coloquei aqui só como modelo, tá, pessoal? A nossa ficha de avaliação é essa que eu apresentei anteriormente. Esse é só um modelinho que a gente aplica no SESI e Senai. Por nome do empregado, né, do trabalhador, o cargo, no caso aqui a entidade, que nós somos da casa, né, temos várias entidades, SESI, Senai, IEL, ICQ Brasil, instituição local, né, sendo realizado, atividade de capacitação, período da atividade, a carga horária. Avaliação de capacitação pelo empregado, assimilação do conteúdo, nota de 1 a 5. Então, assim, lá na ficha de avaliação que vocês estão como modelo, que vocês vão aplicar, tem grau de desempenho, se é fraco, suficiente, normal, bom, excelente. Aqui, esse modelinho que eu estou mostrando para vocês, vai atribuir notas de 1 a 5. Ou seja, se a assimilação do conteúdo foi satisfatória, a nota atribuída será de 5. Se não foi tão satisfatória, nota atribuída será de 3 a 1, ou de 1 a 3. Seus conhecimentos anteriores sobre o tema, então, o profissional, ele possui proficiência, ele tem conhecimento para estar repassando para os seus treinandos? A aplicação de conhecimentos adquiridos ao seu trabalho, ou seja, o treinamento, ele é eficaz, o treinando vai conseguir aplicar essas ações a qual foram repassadas no treinamento? Atendimento às suas expectativas. Atendeu a expectativa do treinando? Então, qual que é a expectativa do treinando? Foi atendida? Foi suprida? Aí aqui tem os campos, né, o qual o profissional está sendo avaliado, a necessidade de complementar o conteúdo abordado, ou seja, para saber se há necessidade de fazer um outro treinamento ou uma capacitação complementar à que foi aplicada. Aplicação da capacitação em suas atividades. Ou seja, a capacitação que está sendo promovida vai ter utilidade para a atividade que o trabalhador desempenha? De que ajuda você necessita para colocar em prática o que aprendeu na capacitação? Então, se não aplica a sua atividade, o que é necessário para que o trabalhador aplique esse conhecimento em sua tarefa, né, em sua atividade? Aí tem a avaliação da eficácia da capacitação pelo gestor, pelo diretor ou pelo gestor. O empregado teve mudança de comportamento, ou seja, após aquela capacitação, o gestor vai avaliar o treinando, o trabalhador. Aí vem as questões. O trabalhador obteve mudança de comportamento após o curso, o treinamento? Vamos supor que tenha sido um treinamento sobre utilização de equipamentos de proteção individual. Depois do treinamento, foi observado que os trabalhadores estavam fazendo utilização dos EPIs? A produtividade do trabalhador melhorou após o treinamento? A aplicação dos conhecimentos adquiridos para o seu trabalho foram satisfatórias? O trabalhador está utilizando a aplicação dos conhecimentos para a execução das suas atividades no trabalho? Atendeu as expectativas da empresa, né? Aqui no caso da unidade, mas coloca a situação empresa. O aprendizado foi suficiente para o desempenho de suas atividades? Ok? Então, isso aqui é um modelinho que a gente utiliza aqui no sistema que eu trouxe para vocês. Dúvidas até agora, pessoal? Vejo que entraram mais pessoas. Domini, Débora, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Está tranquilo? Podemos continuar? Tá tranquilo. Ok. Então, qual o objetivo dessa ficha de avaliação? O que ela traz? Ela quer saber o que foi feito, quando foi feito, como foi feito, onde foi feito, né? Qual empresa, local, quem fez, quem foi o instrutor, o que está sendo feito, qual que é a capacitação que está sendo aplicada, ou treinamento, ou uma ação educativa, ou uma palestra.
Quando está sendo feito a data, né, o período da capacitação, como está sendo feito, ou seja, presencial, EAD, aplicações práticas, como está sendo feita essa capacitação? Onde está sendo feito e quem está fazendo? Então, assim, são perguntas norteadoras para aplicação e desenvolvimento de uma ficha avaliativa, certo? Aí eu trouxe 2 modelos aqui para vocês que eu já apresentei, e aqui são os questionamentos norteadores que devem conter uma ficha de avaliação. Algum de vocês trabalham em empresa que tem sistema da qualidade ISO 9001? Pessoal? Não. Não? Então, essa aplicação é um item obrigatório em empresas que têm ISO 9001, é um requisito obrigatório. E essa etapa, ela faz parte do ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA que trata de agir, né? Ou seja, identificou que precisa ser feito um treinamento, uma capacitação, agir, uma ação corretiva. Vocês viram naquela imagem da atividade da SAP 1? Lembram daquela situação inusitada, onde um trabalhador simplesmente estava segurando o outro, que estava ali fazendo uma manutenção no ar-condicionado, sem cinto de segurança. Então, o Tec Segurança, ao presenciar aquela cena inusitada, logo desperta um alerta onde ele tem que agir, corrigir aquela situação de forma imediata, padronizar e treinar com sucesso. Partir do princípio que ele precisa fazer alguma ação, ele vai o quê? Planejar. Estamos falando muito de planejamento, né? É o planejar, localizar, identificar o problema e estabelecer planos de ação, estabelecer, no caso, né, como vocês preencheram ali um cronograma, né, das ações a serem executadas. Então, traçar planos, traçar metas, né, para serem atingidas. E o do, que significa o quê? Fazer é executar, colocar em prática aquilo que foi planejado. Ou seja, foi feito o planejamento ali, um cronograma, e executar as capacitações, os treinamentos, as ações, né? A CIPAT, por exemplo. E verificação, checar. Então, nenhum ciclo PDCA ele roda com sucesso se não é medido, se não é checado. Por que deve ser feita essa checagem? Para saber se as metas foram atingidas. Para rodar o processo de melhoria contínua, é necessário fazer essa checagem. E um instrumento que vocês têm de fazer essa checagem é a ficha de avaliação, certo? Para saber o quê? Se as metas foram atingidas, se a capacitação houve sucesso, né? Se chegou ao nível satisfatório, ok? Pessoal, quanto à ficha de avaliação, tudo bem até aqui? Tudo certo? Eu vou falar agora do certificado, tá? Que é algo que também está previsto na SAP 2, no momento 3. Esse certificado vocês vão fazer para mim e vão colocar lá no ambiente virtual, para eu poder fazer a avaliação. Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo de certificado. Esse certificado, ele é aplicado quando? No final de todo o treinamento ou capacitação. Deve ser emitido o certificado de treinamento. Esse certificado, ele não deve ser feito de qualquer maneira. Ele deve seguir um padrão. Ele tem todo um padrão e um critério para ser aplicado. Inclusive, o item 1.7 da NR1, que entrou em vigor a partir do dia 3 de janeiro de 2022, ele trata quais são os requisitos mínimos que um certificado deve conter. E aqui eu trouxe para vocês um modelo, tá? Ele foi emitido por mim mesma. Ele deve conter o responsável técnico. Esse modelo aqui é um modelo patronal, tá, pessoal? Então, o certificado ele é dividido em 2 etapas. O patronal, que vai para a empresa,
e o certificado dos trabalhadores que participaram do treinamento. Então, aqui vem o nome do responsável, que vem o responsável técnico da unidade, né? Que vem quem aplicou o treinamento, a unidade ou a empresa que aplicou o treinamento, o assunto que tratou esse treinamento, aqui no caso foi o NR35, trabalho em altura, conforme a exigência da NR35 do MTE, do qual participaram os funcionários da empresa, que é o nome da empresa, inscrito no CNPJ, aqui o local e a data, né, onde foi realizado o treinamento. E aqui o nome do responsável técnico pela aplicação do treinamento, que não é o instrutor, tá, pessoal? Além do instrutor, tem que ter um responsável técnico que vai habilitar a execução daquele treinamento. Todo certificado deve conter o conteúdo programático. Ah, professora, mas onde eu encontro esse conteúdo programático? Então, se for um treinamento executado pelas normas regulamentadoras, né, treinamentos obrigatórios pelas NRs, como, por exemplo, NR35, que é o que eu trouxe aqui para vocês, NR5, NR10, tá? NR11, toda norma tem ali, não são todas, mas algumas, essas que eu estou citando, por exemplo, tem já o seu conteúdo programático. A NR33, por exemplo, a NR10. Aqui no caso, a NR35, ela traz quais são os assuntos, né, o conteúdo programático, que não devem deixar de ser tratados. Então, se a norma traz como requisito, é obrigatório seguir à risca todos esses conteúdos, certo? Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque vocês como futuros técnicos de segurança do trabalho, tá? Vocês podem ou em algum momento, aplicar certos treinamentos, capacitações, ou acompanhar esses treinamentos. Então, vamos supor, vocês são técnicos de segurança do trabalho de uma empresa X. Vocês podem, muito bem, contratar uma empresa para poder aplicar esses treinamentos na empresa de vocês. Mas vocês precisam o quê? Saber arrisca o que que a empresa está aplicando, como que a empresa está executando, porque se a empresa não estiver seguindo todos esses requisitos, vocês vão contestar o treinamento. Claro, não, a empresa deve seguir os requisitos mínimos da norma. Então, por isso que esse assunto eu estou abordando com vocês, para que vocês saibam analisar e verificar o serviço que está sendo prestado, o serviço a qual vocês estão contratando, vão contratar, ou o treinamento que vocês vão aplicar. E aqui tem participantes da empresa, seja, os trabalhadores que realizaram a participação no treinamento. Volto a falar, esse é o modelo de certificado patronal, ou seja, que é certificado de posse do responsável pela empresa. Agora eu vou mostrar para vocês o modelo de certificado do trabalhador. Então, quando é aplicado um treinamento, é obrigatório que o trabalhador tenha em posse o seu certificado e a empresa também tem que ter uma cópia do certificado do treinamento desse trabalhador. Aí vem, certifica que o trabalhador participou do treinamento X, né? Realizado pela instituição no período tal, né? A tal. Então, esse treinamento foi realizado do dia 10/11 ao foi realizado no mesmo dia, né? Do dia 10/11 ao 10/11, com carga horária de 8 horas. Ah, professora, mas o próprio instrutor, o próprio técnico de segurança do trabalho, a própria empresa que atribui essa carga horária, depende, tá, gente? Depende. Tem normas que estabelecem a carga horária mínima a ser executado o treinamento. Outras normas não. Aí fica a critério do profissional que está ministrando aquele treinamento. Por exemplo, a NR6 não tem carga horária mínima para aplicação do treinamento. Já a NR35, essa que eu estou apresentando para vocês, tem a carga horária mínima para aplicação de treinamento da NR35 é de 8 horas, sendo que essas 8 horas devem ser divididas em parte teórica e prática. Eu, particularmente, dando a minha mera opinião, acho pouco, tá? Então, assim, tem profissionais que aplicam além dessa carga horária, uma carga horária superior, porque acha que realmente
não é o suficiente para poder aplicar todo ali o conteúdo. Mas a norma estabelece o quê? Volto a falar, o carga horária mínima. Ou seja, a empresa pode aplicar um treinamento de 4 horas para a NR35? Poder, ela pode, mas ela não vai estar seguindo os critérios da norma, ou seja, ela não está correta, o certificado dela não tem validade. Se for, se não seguir os critérios da norma, esse certificado não terá validade, ok? Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Poliane, eu levantei a mão, mas acho que você não viu. Você falou que é necessário a empresa ter um exemplar do certificado do trabalhador. Sim. Esse exemplar é um só ou tem que ter tem que ter a cópia do exemplar, tem que ter a cópia de todos os trabalhadores ou um exemplar só? Então, tem que ter um exemplar, uma cópia do certificado de todos os trabalhadores que participaram do treinamento, certo? E vamos supor que do treinamento de NR35 participaram 5 trabalhadores, esses 5 trabalhadores deve receber, né, os seus certificados e a empresa vai ficar ali com uma cópia desses certificados. Porque no caso de alguma, para provar, né, para evidenciar que a empresa aplicou aquele treinamento. Além do treinamento, também como evidência, mostrei para vocês aquele certificado patronal, né, além da cópia, né, do treinamento, tem que ter também o certificado patronal e a ficha, na hora ali do momento, o trabalhador tem que assinar uma ficha, né, evidenciando que aquele trabalhador esteve realmente ali no momento do treinamento. Por que que eu falo isso, pessoal? Existem profissionais e profissionais, certo? Infelizmente, a nossa área é uma área que tem muitos profissionais que não seguem todas, né, as exigências, não são éticos, falando a grosso modo. Existem profissionais. Eu já cheguei até ano antes de janeiro de 2022, a NR5 previa que o treinamento fosse realizado de 20 horas, certo? Eu já vi treinamento sendo realizado, por exemplo, de 8 horas e emite o certificado para o trabalhador de 20 horas. Então, assim, é uma ação que não é ética, que não condiz com a norma e que eu tenho certeza que não condiz com o perfil de nenhum de vocês aqui. Nenhum desses meus alunos vão sair daqui jamais realizando essa prática. Essa prática é realizada porque, às vezes, a própria empresa tenta o instrutor a conduzir, a fazer de forma errada, porque parar 20 horas da sua atividade para participar de um treinamento, para a empresa, significa perda de produção. Então, a empresa vira para o instrutor e fala assim, não, eu te pago, mas você faz um treinamento para mim de 8 horas, por exemplo, e coloca no certificado que você fez de 20. Isso acontece, gente. Infelizmente, a nossa área, como todas as outras áreas, né, temos profissionais éticos e profissionais que não agem com a ética. Então, infelizmente, isso pode ser encontrado aí no mercado, mas não é o nosso caso, né? Pode perguntar, Rícia. Professora, me tire uma dúvida. Por exemplo, tem um curso que é a NR17. Aí divulgou assim que são 16 horas, né? E que dá o certificado. 16 horas é o suficiente? Então, existem normas que não estabelecem carga horária mínima, tá? Ah, Então, isso vai partir do treinamento. Então, se tem um treinamento de abordagem, vamos supor, abordagem geral do NR17, certo? E tenho certo. também pós-graduação do NR17. Então, são cargas horárias diferentes, são conteúdos programáticos diferentes. Agora, o que não deve existir, vamos supor, NR35, NR10, por exemplo, a carga horária mínima é de 40 horas. Treinamento de NR10 de 20 horas.
Isso não deve existir, porque a própria norma estabelece a carga horária mínima. Então, vocês devem ficar muito atentos, o quê? Ir lá na norma, certo? E verificar se existe ali a carga horária mínima. Se não existir, aí sim fica a critério do instrutor, da pessoa que está aplicando, do objetivo do treinamento. Isso deve ficar muito claro também. O objetivo do treinamento é o quê? Vamos supor que seja o DNR17. É uma abordagem geral sobre a NR17, é só para um treinamento, vamos supor, de levantamento e transporte de cargas, né? É um assunto específico dentro do NR17. Então, a NR17 ela não estabelece carga horária mínima de treinamento. Mas, se for uma norma que exige, aí tem que seguir à risca aquela carga horária mínima. Tudo bem? Esclareci sua dúvida, Rícia? Sim, professora, ok, obrigada. Por nada, vamos seguir. Aqui, pessoal, Professora, a Oi, senhora está falando sobre a SAP 1 ou a SAP 2? eu vou falar. Então, estou falando do quarto momento da SAP 1. Eu falei do quarto momento da SAP 1, eu fiz uma abordagem. Estou falando agora da SAP 2. Mas na verdade, eu estou explicando o conteúdo. Daqui a pouco eu vou tratar Sim, especificamente da SAP, tá bom? tá bom, obrigado. Por nada. Então, pessoal, temos aqui um modelo de certificado, tá, do trabalhador, onde tem assinatura do técnico de segurança do trabalho que realizou, do instrutor que realizou o treinamento, dos instrutores, foram 2 instrutores, do responsável legal, tá, habilitado para o treinamento, nesse caso aqui fui eu, a responsável, do participante, aqui o participante não assinou, porque não voltou para a gente, né? Tem que ter assinatura do participante e da coordenação da unidade operacional, ou seja, da coordenação daquela instituição que realizou o treinamento, certo? O conteúdo programático, né, que está previsto na NR5. Aqui eu coloquei um modelo, né, eu mesma elaborei um modelo de checklist que deve conter em um certificado. Se vocês quiserem, depois eu posso pegar esse modelinho e jogar lá colocar lá na biblioteca, deixar disponível para vocês. Então, é uma lista de verificação de treinamento conforme a norma regulamentadora. Por que eu falo isso, pessoal? Eu abordo bem essa questão. Porque às vezes a empresa pode até ter um certificado de treinamento, né? Você pergunta assim para um trabalhador que realiza atividade com eletricidade, ô trabalhador, você tem um certificado de treinamento de NR10? Ele vai virar e dizer que sim, tenho. Aí, quando você olha o certificado, você tem que saber se está seguindo os critérios da norma regulamentadora NR1, que é a norma que estabelece os requisitos mínimos para os certificados. Além da NR1, a NR1, gente, ela trata de forma geral, tá? Como devem ser os certificados de forma abrangente. Mas temos as normas, é uma norma norteadora, mas temos as normas específicas. Por exemplo, o item 1.7, ela norteia como que deve ser o certificado, como que deve ser aplicado o treinamento. Mas a NR35 tem um conteúdo programático, a carga horária e todos os requisitos que devem ser atendidos naquele treinamento específico, ok? Então, aqui, por exemplo, o que deve ser observado? O instrutor possui qualificação para ministrar o treinamento? Não pode ser qualquer instrutor, qualquer profissional para a realização de um treinamento específico, tá? Está sendo aplicada a lista de presença ou diário de classe? Isso aqui foi o que coloquei, até mesmo para a gente seguir ali aquele ciclo PDCA, como eu falei para vocês. A lista de presença serve como evidência que aquele trabalhador esteve naquele treinamento, naquele horário, tá? Naquele momento. São respeitados os requisitos de frequência 100% e notas médias, né? Ou seja, são respeitados os requisitos de frequência, o trabalhador realmente esteve lá? Ou ele só assinou ali a lista de presença e não esteve presente no treinamento? Isso acontece, tá, pessoal? É emitido o certificado após o treinamento? E esse certificado atende os requisitos mínimos do item 1.7 da NR1? Ou seja, ele tem conteúdo programático, ele tem carga horária, ele tem a data da realização,
ele possui a assinatura do responsável técnico, ele possui o nome e a qualificação do instrutor, o responsável técnico é habilitado ou qualificado, quando o treinamento exige a prática é realizada, por exemplo, quando que isso acontece? NR35. O treinamento de NR35, ele exige a parte teórica e a parte prática, assim como também NR33. Então, NR33 tem uma parte do treinamento que é teórica e tem uma parte do treinamento que é prática. Durante o treinamento são aplicadas avaliações de aprendizagem, ou seja, rodou ali o ciclo PDCA, né? Fez a medição do índice de desempenho dos treinandos, foi aplicada a avaliação de desempenho do treinamento. Então, são duas situações. Uma para avaliar o desempenho dos treinandos, das pessoas que estão realizando o treinamento, dos trabalhadores, e o outro é para avaliar o índice do desempenho dos trabalhadores em relação ao treinamento que foi aplicado, certo? Depois eu vou deixar disponível para vocês, tá? Na biblioteca, esse modelo aqui de checklist. Pode ser aplicado vocês podem aplicar depois, quando estiver atuando como técnico de segurança do trabalho, e também vai nortear vocês para elaborar um modelo para mim de certificado na SAP 2, ok? Pessoal, o nosso tempo já está quase chegando lá, vou dar uma acelerada. Aqui eu coloquei um modelo de Então, na ação. SAP 2, a parte que nós vamos enviar para o AVA é o certificado, correto? A SAP 2 eu vou falar detalhadamente, tá? Daqui a pouco. Ela é dividida em 3 momentos, em 3 etapas. Ah, 2 entendi. Certo. etapas onde será realizado no momento presencial e a terceira etapa onde vocês vão fazer ali um modelo, vão fazer um certificado e mandar para mim, tá? E colocar no ambiente AVA para poder avaliar, certo? Então, Poliane, eu pessoal, levantei a sim, mão. eu Poliane, não minha mão vi, está suspensa, desculpa. mas eu acho que você não consegue ver. Eu tenho É porque duas eu tô dúvidas no. acerca. Pode falar, Thaís. Pronto. A primeira dúvida não pode ser qualquer pessoa que ocupe a posição de instrutor. Para ser Não. instrutor, tem que ter um nível superior, ser engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, é isso? A Thaís, ótima pergunta. Parabéns pela sua pergunta. Depende. Veja bem, um técnico de segurança do trabalho pode ser instrutor? Sim, pode. Um técnico de segurança do trabalho, ele pode, por exemplo, ser instrutor de NR5, certo? A NR5, ela exige conhecimento no assunto, mas ela não determina que deve ser um engenheiro, um médico, um engenheiro eletricista, não. Então, o técnico de segurança do trabalho pode aplicar NR5, NR6, que trata dos EPIs, pode, por exemplo, a NR35, NR33, um técnico de segurança do trabalho também pode aplicar, mas para aplicar NR35 e 33, esse profissional, técnico de segurança do trabalho, ele deve passar por um treinamento de multiplicador, né? Então, ele precisa ser treinado especificamente para treinar, para replicar esse treinamento. É uma carga horária diferenciada e o conteúdo programático também é diferenciado. Embora um técnico de segurança do trabalho pode aplicar sim a NR35 e 33. NR10, não, NR10 é específico de engenheiro eletricista. Então, ele precisa ser um profissional legalmente habilitado e ser regido pelo CREA, né, para poder aplicar essa norma. Outra norma que pode aplicar, por exemplo, eu já falei da NR6, né, NR5, pode falar de ações educativas, né, campanhas, palestras, tá? Então, tem aí uma série de aplicações a qual o Tec Segurança do Trabalho pode executar, tá bom, Thaís? Certo, eu tenho outra dúvida também. Pode falar. Você informou que a NR33, por exemplo, tem que ter uma parte prática no treinamento e outra teórica. Essa Sim. questão de eu elaborar, por exemplo, um treinamento, eu posso colocar uma parte prática no treinamento, por exemplo, sobre a NR5, sobre EPI. Se eu quiser colocar essa parte prática, eu posso colocar, ou
só posso colocar naquelas que a norma solicita? Ótimo. Ótima pergunta, Thaís. Veja bem, é, aquelas normas a qual trata que deve ser feita a aplicação prática, essa deve seguir. As outras fica a critério do instrutor. Se o instrutor achar que é pertinente a aplicação do momento prático, ele aplica, né? Se não, segue somente com a parte ali teórica mesmo. Mas, Thaís, você lembra da nossa pirâmide que eu mostrei no início? O maior índice Sim. de retenção de conhecimento é quando aplica-se uma prática. Então, é interessante, sim, que o instrutor, ou você como instrutora, ou como contratante de um serviço, né, de treinamento, você mesmo pode exigir, fala assim, olha, eu estou contratando um serviço de treinamento de NR5, então eu quero que tenha nesse treinamento um momento teórico e um momento prático, entendeu? Onde a Ok, retenção de conhecimento e o índice de satisfação do seu treinamento pode ser mais elevado, entendeu? tá bom. Obrigada, Poliana. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Bom, eu vou seguir então, tá? Eu parei aqui em ações educativas. Gente, eu aqui terminei, né, a parte dos certificados, vou entrar agora em ações educativas. Eu achei interessante, eu trouxe aqui para vocês que essas ações educativas, ela abre um leque, né, de possibilidades. Ah, mas eu quero, por exemplo, aqui na nossa instituição, no SESI Senai, em agosto, eles instituíram Agosto Lilás, por exemplo, porque é um assunto que está em evidência, que é o quê? Combate à violência contra a mulher. É algo que está em evidência, né? A gente vê aí nos jornais, noticiários, feminicídios. Na própria empresa pode ocorrer, né? Alguma, infelizmente, gente, isso é uma realidade triste, mas é o que a gente vê todos os dias quando liga a TV, no noticiário pelo menos aqui em Goiás, falando de nível de Brasil, né? Esses índices, infelizmente, vêm aumentando a cada dia. E é algo que a gente pode tratar também em ações educativas de saúde e segurança do trabalho. Então, saúde e segurança do trabalho e ações educativas não podem ficar só presas, né, numa caixinha ali só tratando de EPIs ou das normas específicas. Podem sair da norma e tratar de forma sistemática e mais abrangente. É um assunto polêmico, né? É um assunto que deve ser tratado, é uma realidade a qual, se tiver outro assunto, outra realidade que vocês acham pertinente, pode tratar também desse assunto nas suas campanhas educativas, como, por exemplo, a questão de racismo, né? É, tratar de respeito, né? Respeitar as diferenças, também é um assunto que cada dia mais vem sendo tratado em ambientes laborais. Então, é só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês de ações educativas que podem ser tratadas, tá? Pessoal, eu programei aqui passar um vídeo para vocês de um modelo que vocês podem estar utilizando de DDS, de Diálogo Diário de Segurança. Ou seja, é uma ação educativa também. O Diálogo Diário de Segurança é uma ação a qual o técnico de segurança do trabalho, antes de iniciar as atividades, vamos supor que seja numa obra, antes de iniciar ali as tarefas da obra, né, bem cedinho, que a obra começa a partir das 7 da manhã, então vamos supor que bem cedinho, antes de começar as atividades, o técnico de segurança para os trabalhadores. Não, vamos tratar de um assunto específico, vamos falar de EPI hoje, vamos falar da importância da utilização dos EPIs. É um treinamento de uma ação de 15 minutos no máximo, onde deve ser feito diariamente para quê? Para trabalhar a consciência e a, a cultura dos seus trabalhadores dentro da empresa, tá? Eu vou passar aqui para vocês um vídeo, deixa eu só. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Conseguem ouvir também? Ouvi não. Não? Ah, tá. Só um minutinho que eu vou configurar aqui para que vocês possam ouvir também. Só um minuto.
Agora vocês estão vendo, gente? Gente? Estou ouvindo não, Pro. E aí, estão ouvindo e vendo? Nem ouvindo e nem vendo. Nem ouvindo e nem vendo. Eita! Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje você vai ver os equipamentos de proteção individual e tirar de letra as normas da NR18. Trabalhar desprotegido é coisa do passado. Com a modernidade, os materiais se tornaram leves e super confortáveis. É só passar pelo treinamento e aprender como usar que não tem erro. Mas exigir os equipamentos é também dever do operário. O outro lado da moeda tem suas responsabilidades. As empresas sabem que o barato pode sair caro. Então, nada de fechar a mão na hora de comprar EPIs. Eles somam menos de 0,05% de todo o investimento. Para começar com o pé direito, vamos conhecer cada um dos equipamentos. Contra choques, impactos e agentes térmicos, capuz e capacete na cabeça. Os óculos e os protetores faciais dão um chega pra lá na radiação e na luminosidade e ainda protegem se alguma partícula escapar em nossa direção. Tem até aquelas que combatem temperaturas extremas. Mas quando o assunto é soldagem, uma máscara especial entra em ação. Ninguém merece aquela dor de ouvido, concorda? Som nas alturas? Protetor auditivo. Para os vapores, poeira, névoa, gases, existem os respiradores. Cuidado com as mãos. Muitos acidentes acontecem por falta de atenção. E lembre-se das luvas de segurança. Para evitar passo em falso, use os calçados. Eles protegem contra cortes, impactos e choques. As calças também não dão vez ao perigo. Elas evitam machucados e impedem o contato direto com o cimento. Se precisar cobrir tudo, os macacões e as roupas de corpo inteiro dão conta do recado. Agora é a hora de proteger o tronco. E as roupas fazem parte do figurino. Elas não dão chance para riscos químicos, mecânicos nem térmicos. A NR18 é a Bíblia de proteção contra quedas. Se liga no primeiro mandamento. O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser usado em alturas maiores que 2 metros. Vai mexer com eletricidade? Então, o tipo abdominal só pode entrar em ação se funcionar como limitador de movimento. E todos eles precisam de argola, fivela e mosquetão de aço forjado. E ilhoses de material não ferroso. Agora, se for impossível instalar o cabo-guia, não tem problema. O duplo talabarte cumpre a missão. Mas vai precisar de mosquetão de aço inox com abertura mínima de 50 milímetros e dupla trava. Hoje você viu capacete, óculos, protetor de ouvido, respiradores, roupa, luvas de segurança. Todos os equipamentos de proteção individual não podem faltar na sua lista. É importante seguir a NR18 ao pé da letra. Passou de 2 metros? Já sabe. Quem entra em ação é o cinto de segurança tipo paraquedista. Vai mexer com eletricidade? Lembre-se do tipo abdominal. Agora, se não der para usar o cabo-guia, relaxa. O duplo talabarte está nos canteiros para ajudar. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro, um programa 100% para você. Pessoal?
Viram? Então, esse foi só um modelo, assim, de aplicação, né, de um vídeo, ao qual vocês, como profissionais em segurança do trabalho, podem estar apresentando quando, de repente, for fazer um DDS, tá bom? Vamos falar sobre a SAP agora? Pessoal, eu trouxe uma frase aqui para vocês, só para a gente refletir, tá? Que treinamento, capacitação, ações educativas trata de andragogia. O que é andragogia? Andragogia é a ação de treinar, de levar conhecimento para adultos. Então, assim, quando a gente treina adultos, nosso papel é conduzir, é orientar, né? E eu trouxe aqui uma frase para vocês, onde fala que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Isso é do nosso grande filósofo e educador Paulo Freire. Então, assim, vocês, daqui uns dias, né, quando se formarem, poderão ser instrutores, educadores, assim como eu, que nós somos o quê? Orientadores, condutores da informação, condutores a gente chama de sol, né, seres condutores, orientadores de luz. Então, o responsável pelo desempenho da sua capacitação, do seu treinamento, 50% é da própria pessoa, né? Onde aquele profissional, aquela pessoa tem que se sentir motivado para estar retendo maiores conhecimentos possíveis, ok? Vamos falar agora da SAP, porque eu estou com o tempo aqui um pouquinho avançado. Deixa eu apresentar aqui a SAP. Não. Vocês estão vendo aqui o ambiente? Sim. Deixa eu abrir aqui a SAP. Bom, pessoal, eu comecei a explicar, alguém me perguntou, mas vamos reforçar. Nesse momento presencial, o professor Paulo vai tratar com vocês a etapa 4 da SAP 1, tá? Que é aquela planilha de avaliação que eu mostrei para vocês, certo? Então, vocês vão preencher aquela planilha. Tem um modelo, tá? Vocês vão elaborar aquela planilha de avaliação, conforme eu mostrei na apresentação para vocês. E vocês vão fazer também a etapa 1 da SAP 2, nesse momento presencial. Elaborar uma planilha para registros de capacitações contendo as seguintes informações: as ações tomadas quando forem desenvolvidas, quem participou, qual foi a duração e quem foram os instrutores. Para isso, poderá utilizar o modelo da planilha de registro das capacitações ou criar um registro desde que contenha as informações solicitadas. Além da ação educativa planejada na SAP 1, pesquise, pense e reflita em temas que, poder, que podem ser realizados em diálogo diário de segurança, como eu mostrei para vocês, né? Um dos temas seria o quê? Utilização de EPIs. Defina um ou dois temas. A etapa 2 da SAP 2 também será realizada em momento presencial, mas não nesse sábado agora. Então, na próxima aula, eu vou tratar com vocês essa etapa 2 da SAP 2, tá bom, pessoal? E a etapa 3 da SAP 2 já está disponível. Olha só, a etapa 3, vocês vão elaborar um modelo de certificado de treinamento e deixar disponível e colocar lá no ambiente AVA. Esse vai para mim, tá bom? Esse eu vou avaliar. Agora, a etapa 1 da SAP 2 e a etapa 4 da SAP 2, eu não vou avaliar. Essa será do professor presencial, tá bom? Do professor Paulo. Então, vamos lá.
Quando é implementada as capacitações, deve-se elaborar o certificado das capacitações. Nessa etapa, você elaborará 2 certificados, podendo ser das seguintes normas. Está aqui todas as normas que vocês podem escolher. Dentre essas ou outras que vocês acharem pertinentes, vão escolher apenas 2. Para isso, você deve escolher 2 NRs para elaborar os certificados. Você poderá pesquisar na internet modelo de certificado, mas não copiar, tá, gente? Pesquisar para ter uma noção. Lembrando-se que deve conter todas as informações no certificado relacionadas às capacitações, treinamentos que constam na NR escolhida por você. Aqui está disponível o link, tá, da norma, que vocês podem baixar no computador ou no celular. Citadas anteriormente, verifique a parte referente à capacitação e treinamento, ou seja, vocês vão observar o quê? Se na norma que vocês escolheram tem requisito de carga horária mínima e se tem quais são os componentes, né? Quais são o que deve ter ali, que deve ter no treinamento, os conteúdos que deve ter no treinamento, conteúdo programático. Após a elaboração do certificado, vocês devem fazer um breve resumo de até 10 linhas, explicando sobre o que você aprendeu sobre o assunto. Não é para falar sobre a norma, tá, gente? É para falar sobre o assunto a qual estamos tratando. O que a gente está tratando? Da elaboração de um certificado de treinamento. Vocês vão falar para mim o que vocês entenderam e aprenderam sobre um certificado de treinamento. Isso resumido em 10 linhas. Eu entendi que um certificado ele deve ser elaborado seguindo os requisitos da NR1, conforme expliquei para vocês. Tem ali os requisitos, né? E se a norma exigir carga horária mínima e conteúdo programático, deve seguir, né, todos os requisitos da norma específica. Por exemplo, eu escolhi NR35. Na NR35 tem a carga horária de 8 horas, entendeu? É nesse sentido. Tá? Eu não quero que vocês falem não especificamente da norma, mas eu quero que vocês tratem o assunto, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar aqui agora o modelo que o professor Paulo vai tratar com vocês lá no momento presencial. Aqui, gente, o etapa 1 da SAP 2. Aqui a planilha que vocês devem preencher, tá? O professor Professora, Paulo. Oi. não está aparecendo para a gente, não. Só está só Eita tá a tela lasqueira. da mensagem que a senhora falou. Não está mostrando. Eita. Como diz aqui os meus conterrâneos, eita lasqueira, ainda bem que você me avisou. Deixa eu compartilhar aqui, espera só um minutinho. E agora? E agora está mostrando? Agora sim. Ótimo. Obrigada por me avisar, tá? Então, gente, essa aqui é a planilha, tá? É o modelinho da Era isso que eu queria planilha saber hoje. da etapa 1 da SAP 2, tá? Vocês vão fazer essa planilha onde? Amanhã, lá na unidade, Lauro de Freitas. Junto com o professor Paulo, vocês vão preencher a ação educativa, quando, duração, o instrutor, o setor, o turno, o supervisor. Pode usar a mesma ação educativa que vocês utilizaram na SAP 1, tá? O professor vai estar explicando isso melhor para vocês. Ok? Como não estava aparecendo, deixa eu voltar aqui, que eu estava falando, jurando que estava aparecendo. Pessoal, eu reforço. A etapa 4 da SAP 1, que vocês vão realizar amanhã, e a etapa 1 da SAP 2, vocês também vão realizar amanhã. Essas 2 etapas não precisa colocar no AVA, tá? Não tem necessidade. Vocês vão entregar para o professor Paulo. Agora, a etapa 3 já está disponível, tá? Essa sim vocês vão elaborar, vão seguir lá no cronograma qual que é o último dia para me entregar essa atividade. Por favor, fiquem atentos às datas, tá ok? Vocês vão olhar
a data de entrega e vocês vão elaborar para mim um certificado de capacitação, um certificado de treinamento e vão deixar disponível lá no Ambiente Ava. E vão também redigir um breve resumo de 10 linhas colocando o que vocês entenderam a respeito do assunto. Qual que é o assunto? Elaboração de um certificado, tá? Pessoal, esse resumo, por favor, eu quero o resumo seguindo os padrões aqui que vocês já utilizam. Ó, o modelo de folha-resposta. Aqui, ó, com o cabeçalho, tá? Ah, professora, eu posso utilizar essa folha-resposta, mas está preenchida. Sim, mas aqui tem habilitar a edição, tem um modelo no Word, vocês podem tirar essa etapa, né? Pode apagar aqui. E discorrer o resumo aqui nessa folha, tá bom? Aqui para a unidade operacional, o curso, a turma de vocês, a data, o docente, o discente. Ok? Pessoal, encerro, né, o assunto a qual eu tinha a tratar com vocês. Me dou por encerrado. Agora eu deixo aberta a perguntas. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu Poliane, boa voltar noite. Eu aqui. cheguei um pouco atrasada aqui. Boa noite. A Juliana? Oi, Juliana, vi que você Isso. levantou a mão. Eu queria saber se, porque como eu cheguei atrasada, né? Eu queria saber se essas etapas será realizada em grupo ou individual. Olha só, as atividades que serão aplicadas presencialmente, isso ficará a critério do professor. Eu creio que será realizada em grupo, tá? Isso vai ser critério do professor. Entendi. Agora, a etapa 3, a qual vocês vão colocar no ambiente AVA, é individual. Cada um vai ter que elaborar o seu e colocar lá no ambiente, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu fui clara? Conseguiram assimilar o conteúdo? Sem dúvidas? Para mim tá tranquilo. Minha dúvida era só essa mesmo. Que bom, Juliana. Pessoal, então, se não tem nenhuma dúvida, eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, bom descanso, boa aula, né? Amanhã vocês terão aula, boa aula. Caso tenham dúvida, estou à disposição, tá? Aqui no chat, lá no Ambiente Ava, eu tenho respondido a alguns de vocês. Então, boa noite e até a próxima. Boa noite, professora. Até a próxima. Professora. Tchau, tchau. Boa noite. Ah.